Olá, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Que a graça e a paz do nosso Deus Consolador, Redentor e Salvador Jesus Cristo, que Ele esteja entre nós. Amém. Dando continuidade ao estudo da segunda carta aos Coríntios, continuaremos a estudar o capítulo 11. Mas antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, se inscreva, é fácil, se gostar, dê um like. Toque no sino das notificações para você ver novos vídeos e compartilhe na sua rede social para que o Evangelho possa ser proclamado em todos os lugares do mundo, ok? No estudo anterior, nós vimos que Paulo falou a respeito do Evangelho que deve ser pregado, a cruz de Cristo, o Evangelho da graça de Deus, onde aquele que não proclamar Jesus Cristo como o Senhor e Salvador é uma heresia, não é o verdadeiro evangelho. Aqui nesta parte 2 do capítulo 11, ele continua a falar sobre a graça, sobre o evangelho, e fala que ele foi um escolhido de Deus para levar a mensagem a todas as pessoas. Ele pratica aqui a humildade, o amor fraternal. Vamos então iniciar a partir do versículo 5. Todavia, não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo, tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Será que cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de elevá-los, pregando-lhes gratuitamente o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo delas sustento, a fim de servi-los. Quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo que eu necessitava. Veja bem, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, aqui o apóstolo Paulo está falando para os irmãos da igreja de Corinto, lá na Grécia. Ele continua a defender o seu ministério apostólico. Como sabemos, Paulo foi escolhido por Jesus Cristo, Jesus ressurreto, para que ele pudesse levar a mensagem aos gentios e aos judeus. E naquela época estavam surgindo falsos mestres, falsos líderes espirituais que levavam a mensagem lá na cidade de Corinto, falando que Paulo era uma pessoa que não tinha eloquência, era uma pessoa que era muito humilde ao falar e que não cobrava nada por falar do evangelho. Porque naquela época os gregos, eles cobravam por falar, por algum assunto, por sabedoria. Os filósofos, eles cobravam quando eles iam dar alguma palestra. E aqui o evangelho chega lá em Corinto, lá na Grécia, e aí chega com a simplicidade do amor de Deus, o evangelho que é de graça, e a graça que atinge as pessoas, são alcançados todos aqueles que recebem o evangelho. O evangelho é de graça. E quando o evangelho é recebido por uma pessoa, ela é transformada, porque Jesus transforma vidas. E Paulo vai dizer que o que ele pregava, ele não queria cobrar nada de ninguém, porque ele era sustentado por muitos irmãos. Ele dá um exemplo que ele era sustentado pelos irmãos lá da Macedônia, da igreja cristã lá em Filipos, que ajudavam na alimentação, ajudavam na moradia. Ele diz, olha, vocês aí em Corinto, em nenhum momento eu fui uma pedra de tropeço para vocês. Eu em nenhum momento fui pesado nas finanças de vocês, porque eu fui ajudado pelos irmãos lá de Filipos, lá da Macedônia. E aqui Paulo confronta esses falsos líderes que queriam levar o evangelho e recebendo para pregar a palavra de Deus. E Paulo simplesmente está dizendo, olha, o evangelho é de graça.
Eu sou um abençoado por ter sido escolhido por Deus para levar a mensagem aos cativos, aos humildes. E Paulo aqui ele vai defender que o evangelho ele tem que ser pregado sem ter nenhum lucro. Você prega o evangelho porque Deus o escolheu, Deus chamou para que você pregue a palavra de Deus a todas as pessoas sem acepção. E não é para autossustento, é proclamar a salvação a todos aqueles que estão perdidos. Esse é o sentido do evangelho que Paulo aqui está dizendo para a igreja de Corinto. Trazendo essa mensagem para nós da igreja atual, nós também temos que ter muito cuidado ao ouvir o evangelho que tem que vir, que nós devemos crer, é o evangelho da graça, o evangelho onde Cristo ali, ele é exaltado, onde Cristo é o Salvador, onde somente Jesus é que salva e transforma vidas. Porque o Espírito Santo de Deus é que vem habitar no coração daquele que crê. E não é através de pessoas que têm um saber, uma eloquência ao falar, que eu devo estar querendo me espelhar, querendo acreditar, não. Você tem que acreditar na palavra de Deus, no evangelho puro da graça. As pessoas ainda querem acreditar naqueles que têm uma boa aparência, naqueles que têm uma boa eloquência, porque falam bonito, porque têm uma facilidade ao se expressar, e aí são levados ao engano. Paulo está dizendo, olha, eu não sou assim, eu prego a verdade do evangelho. E assim, eu e você temos que crer e acreditar na palavra que vem pautada na Bíblia. É o evangelho que tem que ser pregado, é o evangelho que nós devemos crer. Se alguém trouxer para você palavras de filosofia humana, não creia. Pergunte se está nas Escrituras aquilo que você está ouvindo, porque as Escrituras, a palavra que liberta, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque o Espírito Santo de Deus, ele toca nos nossos corações para que nós possamos entender a palavra de Deus. E aquilo que for trazido, se não for a verdade do Evangelho, a verdade que é de graça, que liberta, que é Jesus, o Cristo ressuscitado que transforma vidas, não creia, fuja. E aqueles também que querem trazer a palavra, um evangelho que engana e que quer em troca algum lado financeiro, também desconfie, tenha muito cuidado, porque o evangelho ele tem que ser pregado de graça. E eu e você também devemos entender que o reino de Deus, ele alcança pessoas no mundo todo. E esse evangelho que é proclamado há custos. E esses custos acontecem dentro de uma comunidade cristã, onde ali há um pastor, ali há um líder cristão, ali há pessoas missionárias que devem proclamar o evangelho, mas tem que ter sustento. E esse sustento ocorre quando eu e você ajudamos na missão, contribuindo nas ofertas e nos dízimos. Isso aqui faz com que a igreja possa levar o evangelho a todos os lugares do mundo. E o evangelho tem que ser proclamado porque o mundo jaz do maligno. E Jesus está às portas. A qualquer momento Jesus está voltando. E aí? Será se o evangelho está sendo proclamado em todos os lugares? Será se eu e você estamos fazendo a nossa parte? Cuide para que o evangelho possa ser proclamado e vidas possam ser alcançadas. Amém? Querido Deus, Pai amado, Senhor, glorificado seja o teu santo nome, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra. Te pedimos que o Senhor possa estar colocando muitas pessoas para levar a tua palavra em todos os lugares do mundo, Pai, para que o evangelho possa ser proclamado e que nós possamos ter a sabedoria divina para compreender o que vem da tua palavra, para que nós possamos fugir dos falsos mestres, ó Pai, e que a palavra possa ser sempre difundida em todos os lugares. Nos fortalece, nos dá uma semana de bênçãos espirituais. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.